Não há como estar em Cristo sem estar na igreja. Todos aqueles que estão em Cristo também estão na igreja. Porque a igreja é o corpo de Cristo. E nós devemos entender que quando nós lemos esse texto aqui do Eclesiastes, muitas vezes nós aplicamos apenas a vida conjugal, a vida de um casal. Mas o que a palavra de Deus aqui vai enfatizar, principalmente no versículo de número 9 e 10, é que é impossível, irmãos, é impossível vivermos realmente sozinhos. De maneira que, desde o princípio do mundo, quando Deus criou o homem, Ele disse: não é bom que o homem esteja só. Fez uma companheira, Eva, para o homem. Mas o texto que nós lemos também nessa noite em Lucas, Jesus Cristo, quando enviou os seus discípulos, Ele não enviou de um em um, mas Ele enviou de dois em dois, para nos ensinar que para servir ao Senhor tem que ter comunhão, tem que ter companheirismo, tem que ter realmente, irmãos, uma cooperação mútua, porque ninguém serve a Deus sozinho. Sabe por quê, irmãos? Porque todos nós, na nossa caminhada cristã, acontece que muitas vezes queremos desanimar, esmorecer, se abater, e nós precisamos de pessoas ao nosso lado para nos encorajar, de pessoas ao nosso lado para nos dar uma palavra de ânimo quando estivermos desanimados, de pessoas que, quando as nossas mãos estiverem cansadas, então sustenta as nossas mãos em oração, de pessoas intercedendo pela nossa vida. Precisamos de pessoas para se alegrar com a gente, mas também para chorar quando estivermos tristes. Precisamos de pessoas, muitas vezes, irmãos, para nos incentivar, de maneira que, quando Cristo edificou a sua igreja sobre a terra, Ele também colocou pessoas no meio da igreja que serviriam como pessoas encorajadoras, como Barnabé, que foi chamado como filho da consolação. E o nome Barnabé significa encorajador, aquele que encoraja, aquele que anima, aquele que incentiva. E Deus, irmãos, Ele quer fazer de mim e de você também um Barnabé, para encorajar aqueles que muitas vezes estão desanimados, para animar muitas vezes, irmãos, aqueles que estão abatidos, para, através das nossas palavras de edificação, venham levantar aqueles que estão caídos, para trazer uma palavra de sabedoria para a direção, para trazer uma palavra de conforto para aqueles que estão passando por aflição, para trazer uma palavra, irmãos, de direção para aqueles que muitas vezes não sabem o que fazer, nem que decisão tomar. Mas Deus, Ele usa a minha e a sua vida para estar abençoando a vida do teu irmão, seja com a palavra, seja, irmãos, com ação, com atitude, porque nós somos instrumentos nas mãos do Senhor para abençoar a vida dos nossos irmãos. Quantas vezes, irmãos, eu fui abençoado por pessoas durante a minha caminhada, durante realmente a minha jornada na fé? Porque, irmãos, devemos entender que todos nós estamos sujeitos ao desânimo. Todos nós precisamos, em algum momento da nossa vida, de alguém para nos falar: não desista, siga em frente. Uma palavra realmente, irmãos, que nos leve a renovar as nossas forças, uma palavra de consolação, uma palavra de ânimo. Sabe, irmãos, porque quando nós somos usados por Deus para abençoar a vida de alguém com uma palavra, devemos entender, irmãos, que isso vai fazer muita diferença na vida dessa pessoa. Porque, como eu já falei aqui, há palavras que derrubam, mas também há palavras que levantam e sustentam vidas na presença do Senhor. Por isso a palavra de Deus diz que é melhor ser dois do que ser em um. Porque se um cair, o outro levanta. O nosso papel, quando alguém cai, não é apontar, não é realmente, irmãos, menosprezar, não é rejeitar, não é escantear, não é deixar de lado. O nosso papel é levantar. Que eu e você sejamos aqueles que levantam e não aqueles que acusam, aqueles que consolam e não aqueles que condenam, aqueles que realmente, irmãos, encorajam e não aqueles que desanimam com palavra pessoas. Porque dependendo da palavra que falamos, nós encorajamos ou desanimamos pessoas. Então a palavra de Deus diz, irmãos, que é melhor andar dois
que sejam levantadas. Nós não sabemos o dia de amanhã, talvez eu e você também podemos viver cair. Que Deus não permita, mas que nós venhamos ter pessoas ao nosso lado para também nos dar algo, para nos levantar. Porque a palavra nos ensina que nós precisamos encorajar uns aos outros. Abra sua Bíblia lá em Hebreus, capítulo de número 10, versículo 24 e 25, por favor.